Olá, meu amigo, minha amiga, para mais este programa de reflexão que é chamado Cidadania e Você, ou melhor, é você. Cidadania é você, porque os assuntos que nós trazemos aqui são assuntos que têm tudo a ver com a nossa vida em sociedade, com aquela vizinhança que nós temos a partir da hora em que a gente coloca um pé para fora das nossas casas e nós estamos em contato com esse mundo todo afora. O mundo grande, até o planeta, nesta relação globalizada que a internet nos permite hoje. Mas existem mundos menores que são mais importantes. A cidade onde a gente vive, mais do que a cidade, o bairro onde a gente vive. A maior parte da nossa vida, nós vivemos num bairro. Nós não viajamos por todos os bairros de uma cidade. Pelo menos não uma cidade grande como Sorocaba, que tem mais de 500 bairros. A não ser os taxistas e os carteiros, poucas pessoas estão sempre circulando por esse território tão grande. Por esse motivo, é que a análise dos nossos problemas no bairro, da nossa vida em sociedade, é tão importante. E não adianta, quando a gente encontra e identifica determinados problemas sociais, a gente apenas reclamar. Reclamar é necessário. Digamos que seja o primeiro passo. Mas não basta. Nós temos que nos mobilizar com os demais, aquela vizinhança que estão sentindo os mesmos problemas, buscando uma solução. Melhor dizendo, exigindo uma solução. É nosso direito, nós somos pagantes de impostos, nós somos contribuintes. É que muitas pessoas não passam do nível da crítica, fazem pouco. Quero fazer mais. Junto com você, nesses programas, nós estamos conseguindo isso. Hoje, o assunto que eu trago é sobre a economia nacional principalmente. Nós estamos assistindo um capítulo especial e muito bom da nossa história no Brasil. Provavelmente, na primeira vez da história, nós temos uma economia que está sólida. Nós temos, na troca com outros países, reservas em dólar, reservas internacionais grandes, como nós nunca tivemos antes. Isso nós temos que reconhecer, se deve aos últimos governantes nacionais, aos presidentes da República e também à atual presidente Dilma Rousseff. Eles, entre alguns erros e acertos, conseguiram que nós estivéssemos mais ou menos preparados para enfrentarmos esta nova, a atual crise econômica que é mundial. Essas crises são globalizadas. Muitos dizem que o Brasil poderá sobreviver a esta crise que está trazendo desequilíbrios, revoltas, quase revoluções em outros países do mundo. O cinto está sendo apertado em vários desses países, países do primeiro mundo até. Um desses casos é a Grécia, por exemplo, um dos integrantes da Comunidade Econômica Europeia. Nós torcemos para que todos esses países consigam voltar à estabilidade econômica. O Brasil hoje tem uma estabilidade maior do que naqueles países, mas é bom que a gente saiba e a gente se prepare. Mesmo que o governo não mande neste momento, vamos então poupar, apertar o cinto, porque o Brasil não está livre, embora não seja culpado, de se envolver num segundo momento nessa crise internacional. Se ela não acabar, pelo contrário, ela pode até piorar. No sentido de que o nosso país hoje tem uma exportação. Poderia ser melhor, mas já é uma exportação grande. Se aqueles países entrarem num colapso, o que eles farão? Cortarão muito as importações dele, que significam as nossas exportações. E se as exportações brasileiras caírem demais, as fábricas brasileiras não vão vender. Se elas não venderem o mínimo para manter a nossa situação econômica, elas vão desempregar. Gente desempregada já começa uma bola de neve prejudicando as relações sociais dentro do Brasil. Então, nós temos que cuidar, primeiro fazendo uma poupança pessoal. Aquilo que você não precisar mesmo comprar agora, pense em adiar. Faça uma poupança para proteger você e a sua família se essa crise exterior acabar refletindo dentro do Brasil. Esperemos que não. Mas há uma outra questão que eu quero trazer à sua reflexão, para que, se você concordar, se mobilize. Essa mobilização que eu peço, não precisa você subir em algum palanque, não precisa você se revoltar. Precisa simplesmente que, se você acredita numa tese, numa proposta, você tem que falar isso, aonde quer que você vá. No seu círculo de amizades, na escola, até jogando bola ou nesses intervalos. A questão é, o governo brasileiro
embora esteja acertando em algumas coisas, está errando em outras. Nós somos o país campeão dos impostos. A nossa carga tributária já está passando os 40%. Isso está errado. O preço que nós pagamos por todos os produtos no Brasil e também pelos serviços de telefonia, energia elétrica, transportes e tudo mais é abusivo. O governo federal deveria cortar os seus próprios gastos, onde existe corrupção, superfaturamento, propinas e muitos cargos públicos desnecessários. Isso deve ser cortado de imediato para que, com menos gastos, o Brasil consiga satisfazer as suas necessidades administrativas, manter a máquina funcionando, sem necessariamente cobrar do povo tantos e tantos impostos. Há países como os Estados Unidos em que praticamente todos os impostos de consumo não passam de 6% a 8%. Aqui no Brasil é 30%, 40%. Tem alguns impostos, como por exemplo a energia elétrica, chegando quase aos 60% de impostos. Isto é uma vergonha, um absurdo. Nós não podemos continuar aceitando isso como precaução para os reflexos de uma crise internacional que algum dia chegue aqui. Vamos pensar sobre isso. Se você concordar, por favor, se mobilize, pelo menos falando com a sua vizinhança, porque claro que é muito agradável quando a gente está em grupo falar do futebol, do jogo de ontem, de outros esportes, falarmos de coisas amenas apenas, mas isto não basta. Vamos trazer às nossas rodinhas sociais assuntos mais importantes como este, da política social. Não precisa falar de partido político, de eleições, nada disso, mas fale da política que interessa para você como cidadão ou cidadã. É por isso que estamos neste programa, que é a Cidadania para você. Cidadania é você. Muito obrigado e até uma próxima vez. 24 horas de cultura. 24 horas de informação. 24 horas de conteúdo que fazem a diferença. Rede Amigos da Cultura.